Muito boa noite. Está no ar o programa Espiritismo para Todos, toda semana, 18h45, simultaneamente na página do Facebook da emissora e também no canal de YouTube, onde uma playlist reúne todos os episódios desta oportunidade de levar o conhecimento espírita ao grande público em TV aberta. Nós agradecemos muito à TVM por esta oportunidade e saudamos a vocês todos, os nossos telespectadores, em seu veículo, em seu celular, em seu laptop, em sua TV. É uma alegria muito grande. E hoje nós temos a presença do escritor e palestrante Edgar Miguel, de Bauru, São Paulo. O nosso Edgar, ele é muito estudioso, gosta de interagir com o público quando faz palestras presenciais, gosta de estimular a inteligência, o raciocínio, a reflexão. E olha o tema que ele traz para nós nesta noite. Perguntas que precisamos fazer. Todo mundo gosta de fazer pergunta. Todo mundo tem pergunta para fazer, pois ele vai abordar essa temática. Nós vamos ganhar muito com a abordagem deste estudioso e deste amigo dedicado a ajudar as pessoas. Ele tem livros publicados, é um grande amigo, escritor e palestrante. Se você procurar na internet, você vai encontrar muito material disponível desse grande estudioso espírita de Bauru. Vamos ouvi-lo então, Edgar Miguel. Oi, amigos. É uma alegria estar aqui com vocês e eu gostaria de refletir hoje sobre as perguntas que nós precisamos fazer. Normalmente se pensa que a gente deve fazer a pergunta ao palestrante, ao sábio, à vida, mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que fazer as perguntas a nós mesmos. Ninguém é capaz de responder com mais eficiência, com mais precisão, com mais realidade do que nós mesmos sobre as nossas grandes dúvidas. É claro que eu não estou dizendo que basta se perguntar e a resposta virá. Assim, com essa facilidade. Não. Eu acho que a pergunta, ela abre um espaço de busca, ela representa, inclusive, esse espaço de busca, uma abertura que você está sinalizando para você, para a vida e para as pessoas, de que você, de fato, quer saber. De que você, de fato, quer aprender alguma coisa que você não sabe. Que você quer preencher um espaço que está à espera de uma solução dentro de você, né? Então, a pergunta eu considero aquilo que nos faz avançar. Eu vejo, porém, e eu acho que isso faz parte do aprendizado, que a gente muitas vezes faz a pergunta indevida. Faz a pergunta que não nos atende, na verdade. A gente pensa que quando a gente faz a pergunta, a resposta nos libertará, resolverá tudo. E eu entendo que esse é o objetivo. Mas, se você fizer a pergunta errada, a resposta não atenderá. Vou dar um exemplo. Quantos de nós perguntamos para todo mundo e para a vida, por quê? Por que que acontece tal coisa comigo? Por que que meu corpo é assim? Por que que minha família é desta forma? Por que que eu penso tanto isso? Por que desejo tanto tal coisa? Então, o porquê, ele aparece como sendo, talvez, uma das principais, um dos principais pontos, né, tipos de perguntas que nós temos. E eu acho que, para a maioria das situações, nós não vamos ter esta resposta. E quando tivermos, essa resposta não mudará muita coisa. Então, eu fico me perguntando, né, do que adianta eu saber que eu nasci, por que que eu nasci com um determinado defeito físico? Do que me adianta? Digamos que por algum motivo eu descubra que em alguma encarnação, não sei, qualquer resposta. Isso vai, de fato, de verdade, me aliviar? Muitas vezes eu penso que a resposta pode, inclusive, nos abalar, pode, inclusive, nos deixar
com mais sofrimento do que não saber. Por isso eu tenho a impressão, e aí eu sugiro, que a pergunta seja outra. Uma pergunta que, de fato, nos faça avançar, porque esse é o objetivo. Avançar na direção de uma paz, de uma serenidade, de um conflito menor ou nenhum conflito. E eu sugiro que a pergunta, de fato, seja: para quê? Para que o meu corpo é defeituoso? Para que a minha família é como é? Para que eu penso o que penso? Quando você pergunta para quê, você é capaz de, por você mesmo, isso em primeiro lugar, de ter a resposta. Porque quando você pergunta por quê, muitas vezes você vai depender de alguém para responder, né? Quando você pergunta para quê, você é capaz. Talvez seja a única pessoa capaz de responder. E essa resposta, ela será, certeza, se você for honesto na resposta, será mobilizadora. Ela vai te impulsionar para frente. Por isso, eu convido a todos a fazerem esta pergunta sobre a maioria dos itens da própria vida. Para que as coisas são assim? Para que tal pessoa existe na minha vida? Para que, inclusive, eu estou onde estou, fazendo o que faço? Quando a gente, honestamente, porque eu digo a vocês, essa resposta não dói, tá? Não impacta nem traumatiza. Essa resposta não traz sofrimento, pelo contrário, ela talvez nos faça descobrir o sentido das coisas. O para que traz o sentido. Então, as perguntas movem as nossas vidas, mas não pode ser qualquer pergunta. E isso me faz lembrar, lá que a gente já começa a perceber no nosso lar, do André Luiz, mas em toda a sua obra, principalmente no começo, nas primeiras obras, que André Luiz é uma pessoa muito curiosa, né? Uma curiosidade talvez científica até, mas em muitas situações ele foi alertado de que a curiosidade dele podia ser excessiva e perniciosa. E isso tem a ver com a pergunta, né? As perguntas também precisam ser equilibradas. Eu também preciso me perguntar por que eu quero saber o que eu quero saber. E tudo isso, que parece até talvez um exagero, né, de reflexão, tudo isso nos diz que nós precisamos fundamentalmente refletir sobre tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente. E eu entendo que essa capacidade de reflexão que todo mundo tem, todo mundo tem, com certeza, nos dá o diferencial da evolução. É através da busca das respostas que a gente evolui, que a gente chegou, enquanto humanidade, até aqui. Agora, cada vez mais, para a gente não perder tempo, para a gente não ficar no mesmo contexto, na mesma situação, nós precisamos selecionar com cuidado as perguntas. E deve ser por isso, né, nesse intuito, que a gente fica sabendo, por exemplo, que dentro do processo de codificação da doutrina espírita, com Kardec, dizem, e eu penso que é isso mesmo, que o Espírito de Verdade deu 15 minutos por mês a Kardec. Para quê? Para que ele perguntasse. Agora imaginem que a gente tenha a possibilidade de fazer perguntas a Jesus. Ou alguém muito sábio. Alguém que possa te orientar imensamente. Mas você tem 15 minutos por mês. Ou só naquele encontro, que talvez seja único. Qual é a pergunta fundamental que você vai fazer? Qual que é a pergunta essencial que você fará para que ela te dê o máximo de felicidade ao ser respondida, o máximo de orientação, o máximo de rumo, o máximo de bem-estar? Eu acho que é assim que a gente tem que pensar.
né? E percebam que o processo de elaborar a pergunta já é de uma riqueza fundamental, porque você precisa selecionar dentro de você, das 1001 dúvidas ou questões que existem dentro de nós por minuto, né? Qual é aquela mais importante de todas? Qual é aquela que irá transformar a minha vida se eu tiver a resposta? E para finalizar, eu preciso dizer que o Pai nunca nos deixa sem respostas. Nunca. Porém, ele não responde como a gente deseja, ou imagina, ou tem expectativa. O Pai é simbólico, o Pai é sutil, né? Eu brinco, mas eu brinco falando sério, que muitas vezes a resposta às suas preces ou às suas dúvidas que a gente dirige ao nosso Pai, a resposta é dada no para-choque do caminhão, quando você para no semáforo e espera que ele abra. A grande questão é, você está atento às respostas? Porque se nós desejamos tanto a resposta, fazemos tanto a pergunta, e não estamos alerta à resposta que virá, do que nos adianta? Do que nos adianta? Então, que a gente faça muito silêncio dentro de nós para ouvir a resposta. E a resposta, evidentemente, não virá, muitas vezes, imediatamente, mas virá naquela pessoa insuspeita, aquela pessoa que você não imagina, aquele desconhecido na fila do banco, aquela pessoa que está sentada no seu lado no circular do ônibus da cidade, né? É imprevisível. Então, nós precisamos, já que perguntamos tanto, e perguntar é preciso, com certeza, nós precisamos também estar abertos, dispostos, abrir espaço dentro de nós para as respostas, né? Então, nós temos que selecionar a melhor pergunta, a pergunta mais importante, a pergunta mais transformadora, e às vezes a pergunta é suficiente, tá? Às vezes a resposta está na pergunta. E nós precisamos ter a abertura para ouvir e agasalhar a resposta dentro de nós. Porque é da lei que quem procure ache. É da lei que quem bata a porta se abre. Então, quando você pergunta à vida, ao Pai, algo essencial, obrigatoriamente, tenha certeza absoluta, você terá a resposta. Porque isso é amor do Pai por nós também. Obrigado, Edgar. Quantas ponderações lúcidas você nos faz pensar e nos estimula a perguntar. Afinal de contas, quem de nós não tem dúvidas? Um grande abraço a vocês todos, ao Miguel pela oportunidade, ao público que nos acompanha e acompanhou, você que está vendo gravado agora também, a nossa gratidão. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tenham todos uma ótima semana e nós aguardamos você com o Espiritismo para Todos na próxima semana. Um grande abraço, muito boa noite.